Imagine que, por trás da figura mais lendária de sabedoria e riqueza da Bíblia, esconde-se um lado obscuro, um segredo tão colossal e controverso que poucos ousam mergulhar em suas profundezas. Ele foi o homem mais sábio que já existiu, um rei cuja glória e prosperidade eram inigualáveis. Seu templo, uma maravilha de ouro e pedras preciosas, resplandecia como símbolo de sua devoção a Deus. Mas e se eu te dissesse que esse mesmo rei mantinha um dos maiores e mais extravagantes haréns da história antiga? Estamos falando de centenas de mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. O que a Bíblia realmente revela sobre essa vida privada tão opulenta e para muitos perturbadora seria apenas um símbolo de seu poder ilimitado, uma astuta estratégia política para selar alianças, ou a própria semente de sua queda, que desviaria seu coração de Deus e mergulharia seu reinado na sombra da desgraça. Prepare-se, pois o livro selado vai desvendar os segredos mais íntimos e as implicações mais profundas de o harém proibido do rei Salomão, os segredos sexuais da realeza bíblica. O que você está prestes a descobrir pode mudar sua visão sobre o homem mais sábio que já pisou nesta terra. Nossa jornada começa com a gloriosa ascensão de Salomão ao trono de Israel. Filho do grande rei Davi, Salomão recebeu uma promessa divina e uma bênção que transcendia qualquer imaginação. Em um sonho, Deus se ofereceu a conceder-lhe o que quisesse, e Salomão, em um ato de humildade e sabedoria que o consagraria, pediu discernimento para governar seu povo com justiça, e Deus o concedeu, não apenas com uma sabedoria incomparável, mas também com riquezas e glória que nenhum rei jamais possuíra ou possuiria. Seu reinado foi uma era de ouro, marcada por paz ininterrupta, prosperidade que fluía como água e a construção do magnífico templo em Jerusalém, uma morada suntuosa para o Deus de Israel. Ele era o rei ideal, o escolhido, agraciado por Deus de forma extraordinária. Mas até mesmo um monarca tão abençoado e dotado de sabedoria inigualável não estava imune às tentações mais perigosas e às claras advertências divinas que, como um sussurro profético, haviam sido estabelecidas muito antes dele, pois muito antes de Salomão sequer nascer, Deus já havia estabelecido regras explícitas e imutáveis para os futuros reis de Israel. No livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17, a lei era um alerta cristalino: tampouco para se multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata e ouro. A advertência não era uma mera sugestão, era um comando divino com um propósito claro: proteger o coração do rei da idolatria e da apostasia. A multiplicação de mulheres, especialmente estrangeiras, era vista como uma porta de entrada para deuses estranhos e práticas pagãs que inevitavelmente desviariam o coração do líder de Israel do único e verdadeiro Deus. Era uma proteção contra a corrupção espiritual. Mas Salomão, com toda a sua sabedoria, com sua capacidade de julgar e discernir como nenhum outro, optaria por ignorar essa advertência crucial. A resposta, lamentavelmente, ressoa através dos milênios. Sim, e essa escolha o levaria a um caminho de consequências terríveis. O livro de Reis, capítulo 11, versículo 3, revela um número que até hoje choca e intriga. E teve 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres perverteram seu coração. 700 esposas, muitas delas princesas de nações vizinhas, e 300 concubinas, um harém que totalizava a impressionante marca de 1000 mulheres. Que tipo de vida um homem poderia ter com 1000 companheiras? Esse número colossal não era, como alguns poderiam pensar, puramente sobre paixão ou luxúria desenfreada, embora esses elementos certamente pudessem estar presentes. Naquele tempo, entre os reis antigos do Oriente Próximo, era uma prática política profundamente enraizada. Casar-se com princesas de nações vizinhas era a forma mais poderosa de selar tratados de paz, garantir alianças militares e expandir o império sem derramamento de sangue. Salomão
em sua busca por manter a paz e estender sua influência sobre vastos territórios, adotou essa prática em uma escala sem precedentes. Sua sabedoria política o levou a acreditar que ele poderia manipular as regras divinas para alcançar prosperidade terrena, mas o preço espiritual seria insuportável. A Bíblia é dolorosamente clara sobre as implicações dessa escolha. Essas mulheres, vindas de nações pagãs como Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Hititas, não vinham sozinhas. Elas trouxeram consigo seus deuses, seus rituais pagãos, seus altares e suas práticas idólatras. Lentamente, insidiosamente, a influência delas começou a corromper o coração de Salomão, porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. O homem que havia pedido sabedoria, que construiu o templo, o próprio rei escolhido por Deus, caiu na armadilha mais antiga da humanidade, a idolatria. Ele não apenas permitiu a adoração a deuses estranhos em suas terras, mas construiu altares para eles nas colinas ao redor de Jerusalém. E ele mesmo os adorou. O que a lei de Deus havia advertido com tanta clareza tornou-se uma realidade amarga e devastadora. O harém, que se iniciou como um símbolo de seu poder mundano e de suas alianças políticas, tornou-se o instrumento mais eficaz de sua ruína espiritual. Uma queda lenta e dolorosa, a desobediência flagrante de Salomão, a quebra de um mandamento tão explícito, não passou despercebida por Deus. O Senhor irou-se profundamente contra ele. A ira divina foi declarada com uma clareza inconfundível. Porquanto assim se houve de ti, e não guardaste o meu concerto e os meus estatutos, que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei ao teu servo. O reino glorioso, unificado, que Salomão havia construído com tamanha sabedoria, seria dilacerado. Embora por amor a Davi, o pai de Salomão, Deus prometeu que a divisão não aconteceria em seus próprios dias, mas sim nos dias de seu filho e sucessor, Robô. As 10 tribos do norte se rebelariam, formando o reino de Israel, enquanto apenas as tribos de Judá e Benjamim permaneceriam fiéis à casa de Davi. O harém, iniciado como uma ferramenta de união política e luxo desenfreado, foi, paradoxalmente, a semente da desunião, da apostasia generalizada e do fim da Era de Ouro de Israel. Uma tragédia de proporções épicas que se desenrolou por causa de uma série de escolhas aparentemente pequenas. A vida de Salomão, com toda a sua sabedoria inigualável, sua riqueza fabulosa e sim, seu harém, sem precedentes, é uma das histórias mais complexas, irônicas e tragicamente instrutivas de toda a Bíblia. Ela nos serve como um espelho implacável, mostrando que a sabedoria humana, por mais grandiosa e elogiada que seja, é inútil, vazia e até perigosa, sem a obediência incondicional e a fidelidade a Deus. O harém proibido de Salomão não foi apenas uma curiosidade sexual ou um detalhe exótico de sua vida. Ele foi o ponto de inflexão de um rei que, ao buscar alianças humanas e satisfazer seus desejos mais profundos, comprometeu sua fé e desviou seu coração de seu Criador. Essa história nos serve como um lembrete vívido e assustador das consequências da idolatria, da luxúria e da desobediência, mesmo para os mais sábios, os mais ricos e os mais abençoados entre os homens. Que lições podemos extrair dessa queda tão espetacular, que a tentação muitas vezes se disfarça de vantagem ou prazer, mas suas raízes levam à ruína espiritual? A história de Salomão é um chamado à vigilância constante do coração, para que ele não se desvie, por mais que a sedução do mundo brilhe. Seu legado é um paradoxo. O rei da sabedoria que, em sua velhice, cometeu a maior loucura. Essa é a profundidade que o livro selado se propõe a desvendar em cada vídeo. Você se surpreendeu com a extensão do harém de Salomão e as consequências devastadoras de suas escolhas? Se essa história intrigante despertou sua curiosidade e te fez refletir,
Deixe seu like, comente sua opinião sobre o legado de Salomão e as lições que tiramos de sua vida, e inscreva-se em O Livro Selado para continuar desvendando conosco as verdades que a Bíblia escondeu. Ative o sininho para não perder nenhuma de nossas revelações mais profundas e junte-se à nossa comunidade na jornada de desvendar os mistérios das Escrituras Sagradas. Cada clique, cada comentário, cada inscrição nos ajuda a abrir mais um capítulo e a explorar os segredos que ainda aguardam para serem revelados.